Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Evangelho de João. E hoje nós vamos concluir o capítulo 9. Eu quero fazer essa leitura contigo a partir do versículo 35, que diz assim: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse recurso, por essa palavra que nós podemos hoje compartilhar, Deus. E o meu desejo é que cada vida que tiver acesso a esse conteúdo, meu Deus, possa ser ricamente transformado, edificado, possa, Pai, receber do Senhor instrução para ter uma vida, meu Deus, que glorifica a Ti. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos abençoa e nos instrua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre a soberba que leva à perdição e a humildade que leva à salvação. É interessante ver esse contraste. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala que a soberba é como estar diante de um precipício, porque a soberba vai conduzir a uma queda. Mas em contrapartida, quando nós estamos em humildade, quando nós estamos em um reconhecimento das nossas limitações e num reconhecimento de que há pessoas que são maiores do que nós estamos muito perto de um reconhecimento e de um entendimento maior das bênçãos e da vida de Deus. E hoje eu queria falar exatamente sobre isso, porque nós estamos num capítulo 9 que aborda um progresso poderoso de um homem que era cego, que agora vê. E esse capítulo 9, ele narra Jesus encontrando um homem em Jerusalém e operando uma cura, mas uma cura inusitada, uma cura com uma pasta de lama que Jesus passa no olho desse homem, manda esse homem se lavar no tanque de Siloé, e esse homem sai são, curado, agora enxergando. E essa cura, por ter ocorrido no dia do sábado, fez com que os fariseus chamassem esse homem para um interrogatório, não só o cego, mas os pais desse homem. Então eles são levados a um interrogatório porque aqueles fariseus estavam obstinados, determinados a descredibilizar a pessoa de Cristo. Eles estavam totalmente determinados a fazer com que Jesus Cristo fosse alguém não digno, não merecedor, e obviamente que aquele homem, ele recebeu algo tão poderoso de Deus, ele recebeu uma cura, ele que era um cego de nascença, e esse homem, ele se coloca a favor de Cristo, ele se coloca ao lado de Cristo, e por conta disso esse homem é expulso da sinagoga, ele é excomungado, ele é distanciado, ele é excluído, e esse homem, agora, no versículo 35, tem um encontro com Jesus Cristo. E esse encontro é muito poderoso, porque ser expulso, excluído da sinagoga, é algo tão pesado. Talvez nós aqui no século XXI, no Brasil, não tenhamos noção do que é isso, porque estamos cercados de igrejas, temos diversas denominações, muitas oportunidades para a gente poder comungar, para a gente poder ter comunhão, para a gente poder ter uma troca de fé com irmãos. Mas, naquele tempo, a sinagoga era o centro do judaísmo, era o centro da vida religiosa. Ser expulso, excluído de uma sinagoga, significava que o homem agora ele estava abandonado, ele estava em uma solidão no que diz respeito à sua fé e poder compartilhar dessa fé. Então esse homem estava nessa situação de abandono, nessa situação agora de uma solidão, de uma exclusão. E é aí que Jesus aparece, porque a Bíblia diz que Jesus encontra o homem. Jesus
vai até esse homem, ele abraça esse homem, ele acolhe esse homem excluído e abandonado. E é exatamente isso que o nosso Deus faz. Olha o que o salmista diz no Salmo 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse é o nosso Deus. Um Deus que acolhe, ainda que todos ou muitos virem as costas para nós, Jesus Cristo nos acolhe, não nos desampara, não nos abandona. E é exatamente o que Jesus Cristo faz com esse homem. Quando Jesus ouve que esse homem foi excluído, Jesus Cristo vai ao encontro desse homem, acolhe esse homem. E quando Jesus traz esse acolhimento ao cego, Jesus Cristo também faz uma pergunta, e a pergunta de Jesus Cristo é: você crê no Filho do Homem? E essa pergunta ela é crucial porque Jesus Cristo está agora trazendo uma cura para esse homem muito mais poderosa do que a cura física, porque é uma iluminação dos olhos espirituais desse homem. E Jesus Cristo traz um título do Filho do Homem que é uma expressão escatológica que foi profetizada por Daniel, aquele como Filho do Homem vindo com as nuvens em glória. Então, o Filho do Homem era uma expressão que remetia à divindade de Cristo, também ao senhorio e a Jesus como Cristo, como Messias. Então, quando Jesus Cristo pergunta se ele crê, Jesus Cristo está querendo levar esse homem a um outro nível de compreensão, de entendimento e de bênção. Porque agora ele não mais seria só curado ou sarado fisicamente, mas também teria seus olhos espirituais despertados. E no versículo 36, esse homem diz assim: quem é, Senhor? Quem é esse Filho do Homem para que eu nele creia? O que esse homem está dizendo é basicamente: onde está esse Filho do Homem para que eu possa crer nele? E aqui há uma grande manifestação da humildade desse homem, e há também um padrão que acontece muito durante todo o Evangelho de João, que é um padrão de Jesus tratar de coisas espirituais e os homens não conseguirem alcançar o pensamento elevado de Cristo. Isso aconteceu com Nicodemos, por exemplo. Jesus fala sobre o nascer de novo, da água e do Espírito, e Nicodemos estava pensando que poderia ser um nascimento físico, voltar para o ventre materno, e por isso que ele pergunta como é que é possível alguém sendo já velho poder retornar para um ventre materno, nascer de novo. Também a mulher samaritana, quando Jesus Cristo fala da fonte que ela beberia e que não sentiria mais sede, ela estava pensando numa água física, mas Jesus Cristo estava falando dele mesmo, de algo espiritual, de algo poderoso. Então aqui também esse homem, ele está pensando onde é que está. Onde está? Onde será que está? Fala onde, para que eu possa crer nele. E aqui essa humildade do homem, de reconhecer que ele precisava crer no Cristo, leva Jesus a falar algo muito poderoso. Meu filho, sabe onde é que está esse Filho do Homem que eu te disse agora? Bem aqui, ó. E ele diz assim: já tens o visto, e é o que fala contigo. Eu estou aqui. Eu sou o Filho do Homem. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui para esse cego. Jesus se manifesta como Filho do Homem. E sabe o que é precioso aqui? Todas as vezes que nós vemos a humildade, a necessidade, todas as vezes que pessoas se colocam com um coração cheio de fé, com um coração humilde, disposto, Jesus Cristo se revela a essas pessoas. Então Jesus Cristo percebe um coração cheio de fé na vida desse cego de nascença, e por perceber esse coração cheio de fé, Jesus Cristo se revela a esse homem. Esse cego, ele reconhecia suas limitações, reconhecia a necessidade de aprender e de conhecer mais de Cristo, e é por isso que Jesus Cristo se revela a esse homem. E todas as vezes que nós entendemos que sem Deus nada podemos fazer, é que nós podemos receber uma revelação poderosa de Deus. E Jesus Cristo fala disso de uma maneira tão linda sobre essa humildade.
quando no capítulo 11 Jesus faz uma oração dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E é assim que Deus faz. Quando Ele encontra um coração humilde, cheio de fé, disposto, Jesus Cristo se revela e entrega mais e mais. Quando há temor, Ele mostra, Ele revela a sua aliança. É isso que o salmista diz também no Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que temem. E que assim seja nas nossas vidas. E aí no versículo 38, agora sabedor de quem era o Filho do Homem, esse antigo cego diz assim: eu creio, Senhor. E ele adora Jesus Cristo. Sabe, esse homem talvez ele não tinha a plena compreensão de quem era Jesus Cristo. Talvez ele não tinha o pleno entendimento da divindade e do que o Filho do Homem representava. Mas aquele homem estava disposto a aprender, a conhecer, a entender. Então esse homem, ele reconhece o senhorio de Cristo, reconhece a majestade de Jesus e ele adora, se prostra, se rende, apresenta a sua devoção, a sua entrega, a sua adoração e que isso sirva de exemplo para nós, que nós sejamos aqueles que reconhecem que necessitamos de Cristo, nos prostramos e adoramos ao nosso Deus verdadeiramente. E aí no versículo 39, depois dessa cena linda desse homem reconhecendo o senhorio de Jesus e também adorando a Cristo, agora no versículo 39, Jesus declara algumas palavras. E a declaração de Jesus é a seguinte: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. O que Jesus Cristo está falando aqui, em um primeiro momento, pode parecer um pouco contraditório com o que Cristo já disse anteriormente nesse mesmo Evangelho de João. Jesus afirmou que ele não veio para julgar, que ele veio para a salvação. Então, por que agora ele está dizendo que ele veio para um juízo? Essa aparente contradição é resolvida quando a gente entende o seguinte: Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer salvação. Jesus é a luz do mundo. Jesus lança a sua luz, o seu amor. E à medida que ele lança a sua luz e lança o seu amor sobre esse mundo, aqueles que estão com seus corações obstinados, aqueles que estão entregues às suas vaidades, ao seu orgulho, aqueles que deliberadamente se voltaram contra Cristo, eles, à medida que Jesus revela a sua luz para salvar aqueles que amam a Cristo e aqueles que se entregam a Cristo, os que estão obstinados e perdidos, eles também são apresentados pela luz de Cristo. E é por isso que Jesus Cristo, à medida que traz a sua salvação na primeira vinda, ele também revela juízo sobre aqueles que estão obstinados. E isso acontece da maneira que a salvação e a iluminação de Cristo também revela a escuridão daqueles que estão longe e distante de Jesus. E é por isso que esse juízo acontece. Mesmo que na primeira vinda Jesus venha para a salvação e somente na sua segunda vinda ele venha verdadeiramente para exercer juízo sobre os ímpios, aqui nós vemos que Jesus Cristo age dessa forma e agindo dessa forma de luz, ele que é a luz do mundo, ele também revela aqueles que estão em juízo, em condenação. E é por isso que Jesus diz assim, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus Cristo está dizendo é que aqueles que reconhecem a sua cegueira verão, mas aqueles que se acham bastante iluminados vão ver a sua cegueira diante deles. E aqui no versículo 40, quando Jesus faz essa declaração, os fariseus questionam a Cristo também. E aqui, talvez Jesus Cristo está, ou muito provavelmente Jesus está num ambiente público. E nesse ambiente onde ele está conversando com o cego de nascença, os fariseus estão também ouvindo esse diálogo e ouvem essa declaração de Jesus. E quando ouvem a declaração de Jesus, eles fazem uma pergunta: acaso também nós somos cegos? E essa pergunta é uma pergunta que
revela que eles se sentiram incomodados com essa fala de Cristo. Eles se sentiram, de alguma forma, tocados por aquilo que Jesus Cristo disse. E quando eles fazem esse questionamento, se eles também seriam cegos, porque nós sabemos o que a cegueira significa espiritualmente, a cegueira ela significa uma ideia de distanciamento, de incompreensão e de impiedade diante da luz. Então, quando nós vemos essa expressão, os fariseus questionam: nós somos cegos? E aí Jesus Cristo arremata com uma proclamação maravilhosa. Jesus responde dizendo: se vocês fariseus fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque vocês dizem que veem, subsiste o pecado em vocês. E o que Jesus está dizendo é basicamente que, à medida que alguém em humildade reconhece a sua cegueira, reconhece a sua carência, a sua necessidade, essa pessoa é ricamente tocada pelo Espírito Santo de Deus, é tocada pelo Senhor, e quando tocada pelo Senhor, é livre do pecado, é livre da maldade. Mas à medida que o coração se fecha, ele é obstinado, altivo, ele é soberbo, aí sim, o poder de Deus não se manifesta na vida dessa pessoa. E essa pessoa, se achando são, se achando iluminado, não percebe que o pecado reside na vida dessa pessoa. E que esses fariseus experimentavam disso. Eles estavam obstinados, eles estavam determinados a se voltar contra Cristo. Eles não aceitavam a mensagem de Jesus Cristo, eles estavam ali totalmente fechados naquilo que eles criam, no entendimento que eles tinham. Eles não aceitavam a revelação de Cristo diante da lei do Senhor, eles se prendiam àquelas palavras, eles se prendiam a uma tradição e eles altivamente se portavam contra Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo está dizendo: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. O que Jesus está dizendo é: se vocês reconhecessem que vocês precisam de mim, se vocês reconhecessem as suas limitações, a sua carência, a sua necessidade, o pecado não residiria na vida de vocês, porque eu interviria para trazer salvação a vocês. Mas à medida que esses homens se consideravam iluminados, se consideravam superiores, a obstinação desses corações faziam com que eles fossem cegos, que não tinham aquilo que Jesus Cristo traz, que é a libertação, e é por isso que eles permaneciam no pecado. E aqui eu quero concluir essa ideia, fazendo um clamor a você e a mim, que nós sejamos humildes, que nós sejamos pessoas que nos colocam como necessitados diante de Cristo, que nós reconheçamos que sem Ele nada podemos fazer, que nós reconheçamos que é necessário a vida de Cristo em nós, porque nós não somos nada. Porque se nós formos altivos, soberbos, aí sim, nós veremos uma terrível escuridão sobre as nossas vidas. E quando isso pode acontecer nas nossas vidas, isso pode acontecer quando nós passamos a considerar o nosso pensamento, a nossa intelectualidade, ou até mesmo a nossa santidade como a nossa força, o nosso vigor, e tirar de Cristo aquilo que Ele faz em nós. Não é por nós, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa força, é pelo que Cristo faz em nós. Por isso, se hoje há algum traço de altivez na sua vida, por talvez o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento teológico, ou talvez porque você acha que você é muito santo, pelo amor de Deus, se desperte hoje para ser alguém humilde diante do Senhor, que reconhece as suas carências, a sua limitação, a sua necessidade, que reconhece que sem Ele você nada pode fazer, porque só assim, reconhecendo, nos humilhando diante de Cristo, nos humilhando diante da mão poderosa do nosso Senhor, é que nós podemos receber a luz que nos traz vida, que nos ilumina, que nos faz ir além, que nos faz ir adiante. Que isso venha sobre a sua vida, em nome de Jesus, e eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Muito obrigado, meu Deus, por essa narrativa tão gloriosa, tão maravilhosa. A narrativa, meu Deus, de um homem que era um cego físico e também espiritual, mas que com a sua humildade, Deus, e com a sua fé,
Ele pôde, meu Deus, passar de alguém enfermo no físico e na alma a alguém sarado no seu físico, mas também com seus olhos espirituais transformados. E que assim seja sobre a nossa vida, que nós sejamos humildes em todo o nosso proceder e que o Senhor nos encontre e nos transforme todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.